Podcast Genética. A genética é uma área da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade ou herança biológica. Para estudar as formas de transmissões das informações genéticas nos indivíduos e a população, existem várias áreas de conhecimento que se relacionam com genética clássica, como a biologia molecular, a ecologia, a evolução. Mais recentemente se destaca a genômica, em que se utiliza a bioinformática para tratamento de dados. Célula haploides e diploides. As células haploides possuem apenas um conjunto de cromossomos. Assim, nos animais, as células sexuais ou gametas são haploides. Essas células possuem metade do número de cromossomo da espécie. As células diploides 2N são aquelas que possuem dois conjuntos de cromossomos, como é o caso de zigoto, que possui um conjunto de cromossomos originários da mãe e um conjunto de originários do pai. São células diploides ou neurônios, células da epiderme do ósseo, entre outras. Cromossomos. Os cromossomos são sequências das moléculas de DNA em forma de espiral que apresentam genes e nucleotídeos. O número de cromossomos varia de uma espécie para outra. É representada por N. Por exemplo, a mosca Drosophila possui 8 cromossomos nas células do corpo e 4 nos gametas. A espécie humana possui um número total de 46 cromossomos nas células diploide e 23 nos gametas. Cromossomos homólogos. Cada cromossomo presente no espermatozoide encontrará correspondência nos cromossomos do óvulo. Em outras palavras, os cromossomos de cada gameta são homólogos, uma vez que possuem genes que determinam certas características, organizadas na mesma sequência em cada um deles. Genes. Os genes são esses fragmentos sequenciais do DNA, responsáveis por codificar informações que irão determinar a produção de proteínas que atuarão no desenvolvimento das características de cada ser vivo. Eles são considerados a unidade funcional da hereditariedade. Os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter. Eles são responsáveis pela determinação de certa característica. Por exemplo, a cor do pelo dos coelhos possui variações, determinando característica diferente. Por exemplo, pelo marrom ou branco. Além disso, ocorre aos pares, sendo um da origem
materna e outra origem paterna. Um alelo é cada uma das várias formas alternativas do mesmo gene que ocupam locus no cromossomos e atua na determinação do mesmo caráter. Os alelos múltiplos ocorrem quando os genes apresentam mais de duas formas alélicas. Nesse caso, mais de dois alelos estão presentes na determinação de um caráter. Genes dominantes e recessivos. Quando o indivíduo heterozigótico possui um gene alelo dominante, ele se expressa determinado uma certa características. Os genes dominantes são representados por letras maiúsculas AA, BB, VV e expressos fenotipicamente em heterozigose. Quando o gene alelo não se expressa nesse indivíduo, ele é um gene recessivo. Os genes recessivos são representados por letras minúsculas AA, BB, VV, onde os fenótipos são expressados somente em homozigose. Fenótipo e genótipo. O genótipo é um conjunto das informações contidas nos genes. Desse modo, irmãos gêmeos têm o mesmo genótipo, pois possuem os mesmos genes. Eles representam a constituição genética do indivíduo. Já o fenótipo é a expressão dos genes, ou seja, é o conjunto das características que vemos nos seres vivos. Por exemplo, a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor das flores de uma planta e a cor do pelo de um gato, entre outras. Herança linguística ao sexo. Os cromossomos sexuais são aqueles que determinam o sexo dos indivíduos. Mulheres possuem 2 cromossomos X, enquanto os homens possuem um cromossomo X e um Y. Desse modo, o gameta masculino que determina o sexo dos filhos, como os cromossomos